Quando em cativeiro te levaram de Sião, e os teus sacerdotes prantearam de aflição, foi como morrer de vergonha e dor. Caminhava triste o povo forte do Senhor a Jerusalém, porque deixaste de adorar o Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou. Chora Israel, um lamento só. Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá. O inimigo te libertará. Jerusalém, porque deixaste de adorar o Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou. Chora Israel, um lamento só. Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Ele te ouvirá, o inimigo te libertará. A glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. O clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor já demonstrou. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória,
glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Eis que em glória refulgente sobre as nuvens descerá, e as nações, os reis da terra, com poder governará. Com poder e santidade toda a terra regerá. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Por fim, entronizado, as nações irá julgar. Todos grandes e pequenos o juiz hão de encarar. E os remidos triunfantes lá no céu irão cantar. Venceu o Rei Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Venceu o Rei Jesus. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia com muita alegria, né? Muita paz no coração e aquela gratidão ao nosso Pai Celestial por mais um dia de vida. Bom dia, meus preciosos e preciosas irmãos em Cristo Jesus, aquele bom dia com aquela doce, santa e gloriosa paz de nosso Senhor. Sempre gratos, glorificando a Deus, rendendo a Ele todo louvor, honra e glória, pois Ele é o autor de nossa vida e o consumador de nossa fé. E mais uma vez Ele tem nos despertado para mais um dia de vida, né? Então que nesta oportunidade de vida nós possamos adorá-lo de todo o nosso coração. Bom dia, meus irmãos, Deus te abençoe. Todos quantos conectados, Deus abençoe. Bom dia, irmã Eloy Nunes, Deus abençoe o seu lar, toda a sua família, sempre, sempre, em nome do Senhor Jesus. Irmão Paulo César, bom dia, Deus te abençoe, Deus abençoe, irmão Osmar, sempre, Deus abençoe vocês, né, de todo o meu coração, é o meu desejo, né? Aleluia. Irmã Verônica, bom dia, Deus abençoe sempre, junto com toda a família. Pastor Paulo, irmã Rosana, bom dia, Deus abençoe no nome precioso do Senhor Jesus. Bom dia, irmão Oswaldo Alves e irmã Doralina, Deus abençoe sempre, né, ricamente com esta graça maravilhosa, a graça de Deus. Aleluia. Irmã Tatinha Moraes, bom dia, minha irmã. Deus abençoe no nome santo e precioso do Senhor Jesus. Todos amados irmãos, bom dia e Deus te abençoe. Jesus querido, fala-me hoje sim.
servir. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom, ouvir tua voz eu quero, e nesse mesmo som. Para teus filhos fala, e no caminho bom, pela bondade os guia, a pedir o santo dom. Quererão consagrar-se para suas vidas dar, obedecendo a Cristo e com fervor o amar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom, ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som. Como no tempo antigo tu revelaste a lei, mostra-me tua vontade e a tua santa lei. Deixa-me gloriar-te, quero a ti louvar, cantar alegremente e sempre te louvar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom, ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som. Aleluia. Louvado seja Deus. Bom dia, irmã Maria Perpétua. Deus abençoe grandemente, né? Sempre com toda a família, todo o lar. Irmã Rosimeire Saraiva, bom dia, minha irmã. Deus abençoe. Juntamente aí com o pastor Rogério, meu grande abraço, pastor. Deus te abençoe sempre, né? Sempre, sempre. Deus abençoe o ministério, todos os irmãos, no nome do Senhor Jesus. Irmão Eliseu dos Santos, Deus abençoe aí o seu pai, né? Esqueci o nome dele, lembro o nome da irmã Marli, da sua esposa, a irmã Fátima, né, irmão? Deus abençoe todos vocês aí. E o seu pai, Deus abençoe, daqui a pouquinho estará de viagem, que o Senhor Jesus abençoe, né? Nesta viagem, o regresso para casa, que a graça de Deus guarde livre de todo mal, né? Que os anjos do Senhor
esteja sempre guardando, né? A cada um, a cada vida. Irmão Elias Estanque, bom dia, Deus abençoe, no nome santo e precioso do Senhor Jesus, né? Assim todos quantos conectados, a nossa gratidão, e que a bênção dos céus seja sempre dentro de cada coração. Todas aquelas bênçãos que Paulo escreveu em Efésios capítulo 1, que ele disse que somos abençoados, né? Ele disse que somos abençoados com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então que estas bênçãos venham se confirmar na vida de cada um de nós, né? Na minha, na sua, de todos nós, filhos de Deus, a nação santa, o corpo eleito, o corpo noiva, o corpo comprado e redimido pelo sangue do Cordeiro, né? A igreja do Senhor, ela não tem divisão, ela não é tabernáculo 1, 2 ou 3, ela não é assembleia batista, metodista, ela é a família celestial, ela não possui nome denominacional, ela é o povo de Deus, os filhos do Senhor, os comprados e redimidos pelo sangue do Cordeiro, formam o mesmo corpo. Este corpo, ele tem só um espírito, né? Como o nosso corpo tem muitos membros, mas só o espírito de vida, né? Que vivifica o nosso corpo, o mesmo que habilita a nossa mente, que é o que comanda todo o corpo, né? Pois é a cabeça, mas se o espírito sair, ela também morre, né? Aí morre todos os membros. E Cristo é a cabeça da igreja, ele é o espírito de vida da igreja. Se ele não estiver na igreja, ela morre. Por isso nós somos vivificados pelo mesmo Espírito Santo, e não por muitos, né, espíritos, mas por um único Espírito. Isso nos faz um só corpo. Por isso a igreja do Senhor, ela é de um só pensamento, de um só mesmo desejo, o mesmo intento, né? Então ela é vivificada por Deus. Deus te abençoe. Aleluia. Vamos ler Gênesis capítulo 3, versículo 1 ao 6. Nos diz assim: Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor.
Aleluia, louvado seja Deus. Continuando então, o salário do pecado é a morte. Muito bem, sempre com a nossa mente voltada para as Escrituras, crendo na graça de Deus, na inspiração divina, porque a palavra de Deus ela foi escrita através de homens, né? Mas a inspiração foi Deus. Então nós vemos que em toda a Bíblia ela entra em harmonia, não há contradição. Quando vemos contradição, vemos pessoas lutando, né? Lutando, digo assim, dentro do espiritual, quando se conversam sobre a palavra de Deus. Então logo tratam de tomar um versículo para combater outro versículo, para justificar, né? E quando queremos justificar um com o outro e aí ele entra em atrito, ele entra em choque, então isso não é Deus. Não pode ser, a palavra de Deus, ela não entra em choque. E se o homem leva a palavra de Deus a entrar em atrito, o choque está no homem. Então o que precisa é nós sermos ajustados. Conta-se uma história de um jornalista. Ele foi incumbido pelo seu superior em escrever uma matéria como consertar o mundo. Então ele pegou um papel e lá tinha um barco. Ele recortou aquilo em vários pedaços e mandou ele montar e então escrever sobre como consertar o mundo. Então ele chegando em casa, pensando naquilo e, na verdade, tentando montar aquele barco, mas o cansaço também tomava conta e ele resolveu deitar-se no sofá, pois não conseguia montar aquele barco, então ele vou descansar um pouquinho. E assim que ele deitou e descansou, logo veio o filhinho dele e disse: olha aqui, papai, montei o seu barco. Ele falou: menino, como que você fez isso? O papai estava cansado, não estava conseguindo. Ele falou: olha aqui atrás, papai, eu não montei o barco. Aqui tem a figura de um homem, eu montei, foi o homem, e o barco ficou certo. Aí então ele veio a inspiração para consertar o mundo, primeiro tem que consertar o homem. Então é justamente isso que Deus está tentando fazer. Deus primeiro, antes de consertar o mundo, isso falar, tirar os desajustes, né, que houve na natureza, todo o mal. Então ele está dando a oportunidade, Deus quer consertar o homem, e este conserto está dentro da palavra de Deus. Então crer na palavra, não colocá-la em atrito, deixar Deus posicionar por meio da sua palavra, isso nós temos falado com insistência, né? E vamos ter que falar, porque a vida eterna, ela está na palavra de Deus. Foi o Senhor Jesus quem disse para examinar as Escrituras, a Bíblia Sagrada, porque cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de Deus. Então dentro dela nós temos o testemunho, o esclarecimento, desde Gênesis a Apocalipse. Aquilo que parece uma contradição dentro da nossa mente, na palavra de Deus, isso quer dizer que a nossa mente ela está confusa, porque não estamos conseguindo ver a palavra de Deus dentro do seu ângulo verdadeiro e espiritual. E somente podemos obter isso pelo Espírito Santo.
porque assim nos orientou o Senhor Jesus. Ele disse: quando o Espírito Santo vier, ele vos guiará em toda a verdade. Então o Espírito Santo, ele mesmo nos guiando em toda a sua palavra. Então, como João foi tomado no Espírito do Senhor, foi-lhe mostrado todas as visões, desde Gênesis até Apocalipse, desde a eternidade, disse o profeta de Deus, que João viu, então, desde a eternidade. Então, quando olhamos para o personagem de João, ver que ele estava recebendo as informações de tudo que era a eternidade. Como também encontramos Apocalipse, versículo 7 do capítulo 10, onde Deus prometeu que revelaria o segredo na voz do sétimo anjo. Então, encontrarmos João no Espírito do Senhor, recebendo as visões, mas também encontrar o sétimo anjo estando no Espírito do Senhor, recebendo as revelações. Então, disse o profeta de Deus, a primeira coisa que nós precisamos é estar no Espírito do Senhor, entrar no Espírito do Senhor, ser tomados pelo Espírito do Senhor. Vamos trazer isso para a simples palavra, estarmos cheios do Espírito Santo, batizados com o Espírito Santo, nascidos de novo, renunciado à nossa vida para tomarmos a vida de Deus. Só assim, então, nós poderemos ter completa revelação da palavra de Deus. Isto é, completa luz, entendimento, com perfeição, sem tomarmos sombras de variações e de dúvidas. Então, quando você está esclarecido por Deus, toda sombra de dúvidas que vem sobre a palavra de Deus, ela é sanada, porque todas as dúvidas, elas vêm acompanhado da mentira. Não é que se você tiver uma dúvida que você é um mentiroso, mas o que causou dúvida talvez foi algo que você ouviu. Então nós sabemos que foi justamente o que Satanás apresentou a Eva causou a dúvida. Dentro da dúvida, ela passou a crer no que foi apresentado por Satanás, pela serpente, e então trouxe ela para fora da palavra de Deus, levou à desobediência. E então, procedendo assim, Adão caindo com ela, fazendo participante do pecado, entrou então a incredulidade. Então nós já dissemos o que é incredulidade. A incredulidade é a fé na mentira. Porque quando você crê na mentira de Satanás, você torna a palavra de Deus incrédula no seu coração, ou seja, você não crê na palavra de Deus. Então, saber que Satanás, ele intrometeu-se, ele trouxe o seu pensamento e aquilo conquistou a Eva, pois ela viu que a árvore era desejável para dar entendimento. Então, Eva, a igreja, sempre atenta ao que Satanás apresenta e tomando aquilo, então depois você olhar o figurino da mulher que representa a igreja, então olhar a caminhada da igreja, enganada por Satanás, vendo que a sabedoria de Satanás é desejável para dar entendimento. Então você vê grandes homens, ainda que com doutorados, com PhDs em divindade, com grandes conhecimentos, com sabedoria e grande eloquência, que nós não servimos nem para tirar a poeira do bico de seus sapatos. Então você olhar estes homens com grandes sabedorias, grandes colocações, interpretações da palavra de Deus, se você para diante daquilo, quase que a nossa vista espiritual seja
engodada por aquilo, ganho por aquilo, mas tem algo dentro do seu coração, é o Espírito Santo, é a fagulha de vida, é a palavra de Deus, que então vem, esclarece dentro do seu coração que aquilo não condiz com a palavra de Deus. Então a sabedoria de Satanás sempre apanhando o homem na sua astúcia, como disse Salomão, né, que o homem é apanhado em sua própria inteligência, em sua própria astúcia. Então devemos ter cuidados, né, não querer sermos sabichões, grandes demais, né? Mas como disse o salmista, eu não me exercito em grandes assuntos. Mas a palavra de Deus é um grande assunto, não é? E então assim encontrar homens eloquentes com seus PhDs, seus doutorados, a sua teologia, e muitas vezes pensando que aquilo os coloca perto de Deus, então disse o profeta de Deus, quanto mais eles estudam Deus, mais distante fica-se de Deus. Deus não é para ser estudado, é para ser crido. Então crer em sua palavra. Então a sua palavra nos diz, todo aquele que crê não será confundido. Então ver que a mentira é a grande companheira da morte, porque a mentira traz a dúvida, e quando você duvida da palavra de Deus e você a toma pela sabedoria da palavra de Satanás, você abandona a verdade. E isso, irmãos, é caso sério, as pessoas podem ser apanhadas em vários aspectos. O mais difícil é que quando são apanhados, não percebem. Depois de serem apanhados, então, o seu consciente de inteligência, né? O consciente de inteligência, que é o QI, lhe forma a razão. E depois que forma aquela razão, é difícil o homem perder aquela razão. E então ele começa a distanciar de Deus. E você fala com ele, ele ainda diz para você que ele é o mesmo, tem a mesma fé, ainda crê em Deus, crê no profeta, mas ele tem abandonado a fé, ele tem entrado, na verdade, na apostasia, né? Apostasia é cair do estado original de fé. Então, quando não damos conta de cumprir a palavra de Deus e cumprimos, do outro lado, estamos em apostasias, estamos fora do original. Então, conquistados por Satanás, conquistado pela mentira, levando a dúvida, gerando a fé na incredulidade, engodando aquilo, né? Como disse Paulo, o pecado, ele entra no espírito, então ele é engodado, ele é alimentado conforme você vai alimentando. Quando dá-se à luz aquele pensamento, então a consumação do pecado, a queda. Então Satanás levou a Eva a pensar no que ele estava apresentando. E ela foi maquinando aquilo em sua mente, até que chegou um momento que ela viu que aquilo era desejável, então ela foi engodando, alimentando, fortificando o pensamento. Quando ela sentiu que aquilo era precioso, era agradável, ela se entregou àquilo e então ela caiu do original. Caiu da palavra de Deus, isto é, entrou em transgressão. Entrou em desobediência, em descumprimento. Então a mentira gerou a morte. Então você vê que assim é todos os tempos. Você olha dentro das Escrituras, o profeta levantou dizendo que Israel seria cativo por 70 anos. O falso profeta disse, não, isso é mentira, rapaz, vai ser 2 anos. Então Deus mandou dizer para ele que dentro daqueles 2 anos ele morreria. Então dentro dos 2 anos ele morreu. Mas o espírito de Satanás, a astúcia, o espírito de astúcia
ele é constante. Agora, precisamos tomar cuidado sempre, porque ele apresenta de várias maneiras, sempre com eloquência. E então temos a alerta do apóstolo Paulo, que disse que Satanás transfigura-se como anjo de luz. Então nós olhamos que quando o Senhor Jesus trouxe a ordenança batismal, para que fôssemos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, isto é, não usando títulos Pai, Filho e Espírito Santo, mas usando o nome. Então, chegando à compreensão, esclarecimento pelas Escrituras desta palavra de Deus, que nos mostra e posiciona que Pai, Filho e Espírito Santo são manifestações da divindade de Deus. Deus manifestando como Pai criando, Deus se tornando o homem, Emanuel, Filho de Deus, o Salvador, o Redentor, nos salvando, e o Espírito Santo, este próprio Criador que se fez homem, que é o Espírito Santo, descendo e dando vida aos seus filhos, dando vida à sua igreja, a vida de Deus. Então, este Espírito Santo que conduz os filhos de Deus nesta caminhada. Então, o próprio Deus, agora, ele manifestou com nome, e este nome é Jesus Cristo. Então, ele é o Senhor Jesus Cristo, usar este nome para o batismo e então recebermos o perdão do pecado. Aí entra a astúcia de Satanás outra vez, tomando este versículo, né? Ou criando algo em cima dele para então ludibriar, enganar, engodar a mente, trazer a dúvida, ou seja, a dúvida na verdade de Deus, e ter fé no evangelho apresentado por Satanás, o evangelho trinitário que não condiz com a Bíblia Sagrada, e então assim ele tem enganado o mundo com a sua mentira, pois assim nos diz Apocalipse que ele enganou o mundo inteiro, ele embebedou o mundo inteiro com o vinho da sua prostituição. Vinho da sua prostituição, vinho é estímulo. Então ele estimulou a terra inteira a participar, a tomar do seu credo, do seu dogma, da sua doutrina. E as pessoas tomam aquilo ali, se alegram, pensam que é Deus, estimulados pelo espírito contrário, levados a crer em uma vida espiritual, então enganados, engodados pelo salário do pecado ou pelo espírito da morte, que vai fulminar lá na morte, na segunda morte, diante do trono branco. Como se não bastasse ter aqui a primeira morte, e dentro desta primeira oportunidade morre sem conhecer Deus, sem dar oportunidade para Deus falar. E quando Deus fala, lhe é rejeitado. E o Senhor Jesus disse: aquele que não crer, ou seja, aquele que rejeita, será condenado. Então, rejeitar a Deus é rejeitar a vida eterna. Então você vê que é justamente o que tem acontecido nesta era de Laodiceia. Quando eles têm rejeitado a verdade de Deus, têm posto Cristo para fora da igreja, então eles têm nome de que vivem, mas são mortos, porque têm rejeitado a verdade da palavra de Deus, têm aceitado a mentira de Satanás. Como ele fez no princípio, ele vem caminhando. Isto é duro, né, meus irmãos? Isto é lamentável. Mesmo hoje, olhando para dentro de algo tremendo e maior que Deus mandou para nós. Depois da salvação e a manifestação de Deus em carne humana, Ele mandou algo tão grande que foi a promessa de um profeta, onde ele revelaria todos os mistérios. E hoje você vê tantos espíritos mesquinhos, astutos, sempre o mesmo Satanás,
surgindo com a doutrina nova, surgindo com um pensamento novo, então descarrilhando o trem, né? Descarrilhando a fé das pessoas, e sendo as pessoas ludibriadas por conhecimentos astuciosos, que se levantam contra a palavra de Deus, mas a astúcia está justamente em eles parecerem que são cristãos. Por isso o Senhor Jesus disse: acautelai-vos dos falsos profetas. Ele disse que quando o espírito anticristo viesse, Mateus 24, 24, ele faria tão grandes sinais que, se possível fora, ele enganaria até os escolhidos. Então creia na sua eleição, creia que você é o escolhido de Deus, amparado por Deus, com esta graça de Deus esclarecida, revelada, lhe pondo firmeza no evangelho que recebeste de Cristo, não fugindo do evangelho verdadeiro, mas permanecendo então na palavra de Deus. Então ter a restauração, como Deus prometeu que faria, o Senhor Jesus disse que seria feito. Elias virá e restaurará todas as coisas. Então sermos levados de volta à fé original, levados de volta à origem da vida em Deus, por meio da mensagem do sétimo anjo, e não tomar espíritos contrários, descumprindo o que Deus disse por sua palavra. Então você vê espíritos mesquinhos que levantam e dizem contra a palavra de Deus. Esteja sempre atento, o profeta de Deus disse: o espírito, o profeta e a noiva estarão dizendo a mesma coisa. E tudo o que eles disserem já terá sido dito pela palavra de Deus. Então vamos pensar que tudo o que Deus diz, Ele não fala fora da sua palavra. É a sua palavra, então Ele não a desrespeita. O profeta veio e teve que falar o que está na palavra de Deus, ou então ele não seria um profeta. Então a noiva também é aquela que é posicionada com a palavra de Deus, então ela diz o que a palavra de Deus disse. A noiva dizer o que a palavra de Deus disse, ela dizer o que Deus disse e o que foi revelado por meio do profeta, sem sair para a direita nem para a esquerda. Para a direita, aqueles que acham que tem o Espírito Santo, que tem a revelação da hora, que estão com a mensagem suprema, e você vê que eles estão fora. E a esquerda nem se compara, porque é sempre debatendo contra a palavra. Então, não sendo desviado nem para cá nem para lá. Você não é desviado em espíritos de ressurreição isolada, você não é tomado por espíritos que o Cordeiro já saiu do trono e de novo nome, espíritos de cacôs que se levanta agora contra tudo e todos, e tudo é inferno, em vez de posicionar a palavra e ajudar o povo dentro da salvação, leva-os a condenar o mundo, a não ter misericórdia. A palavra de Deus disse: bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Se o teu ensinador, seu líder espiritual, se ele ensina você a não ser misericordioso com ninguém, não importa a religião, não é religioso, então falando de pecadores, porque sem o Espírito Santo todos nós somos pecadores, estamos no mesmo barco. Então condenar a quem quer que seja, não dando oportunidade de vida eterna, é falta de misericórdia. O profeta de Deus disse que Deus não faz nada sem antes advertir. Então Deus adverte, Deus manda a sua palavra,
ele manifestou-se como homem, ele teve misericórdia, ele trouxe o perdão para os pecados, ele estendeu a sua graça e misericórdia a todos os homens. E porque nós, homens, sendo salvos pela graça, agora queremos condenar e mandar todo mundo para o inferno? Não faça isto. O que devemos fazer então é anunciar a graça e a misericórdia, que é apresentado a cada pessoa. Quando apresentado, então ela tem o livre-arbítrio de escolher se ela quer ou não. Então é isso que disse o profeta: a tua escolha determina o seu destino. A pessoa vai escolher a vida eterna ou é o desprezo eterno. Não é nós jogarmos as pessoas à condenação por nossas pregações, mas sim apresentar a verdadeira misericórdia, porque ao rejeitar a misericórdia, ela deixa de ser misericórdia. Então você vê, Deus apresentou um refúgio antes do dilúvio, ele mandou a arca, ele mandou Noé. Mas então aquele mundo rejeitou a Noé. Então eles receberam o juízo de Deus. Rejeitar a Deus é receber juízo. Que então, tomando Deus em sua graça, em sua palavra, a oportunidade de ouvir a misericórdia sendo renovada a cada manhã, que então assim nós possamos ser despertados, com os olhos abertos, olhos espirituais, olhos da fé genuína da palavra de Deus, vivificando a palavra de Deus dentro de nossos corações e não tomando partidos em credos e dogmas, em pensamentos mesquinhos que vão surgindo, e precisamos estar posicionados com a palavra de Deus, posicionados como filhos aqueles que obedecem o Pai, não filhos rebeldes, pois os rebeldes não são filhos. Como esposa, aquela que reverencia o marido, aquela que o respeita, o ama, o serve, sem reclamações, sem desrespeitá-lo. E como disse o apóstolo Pedro, que Sara chamava Abraão de Senhor, tendo como seu marido o seu Senhor, o Senhor Abraão. Então a noiva de Cristo, reconhecendo a Jesus como seu Senhor, tendo total reverência como seu Senhor Jesus Cristo, amando, sujeitando, então reconhecendo a sua posição. Então disse o profeta: quando a noiva reconhecer a sua posição, a posição de filho, de esposa, não de homens astuciosos de querer fazer o que pensa e acha que está certo, como a mulher hoje nos dias atuais, pelo espírito laodiceano, achar que estar na igualdade ao homem lhe é lícito. Isso é lícito diante da lei dos homens, mas de Deus não é. Deus não é feminista, como também Deus não é autoritário. Deus tem as suas coisas em ordem. Então, entendendo a palavra de Deus, crendo na palavra de Deus para não sermos apanhados pela morte, ou seja, pela incredulidade, porque a incredulidade ela traz morte. E o salário do pecado é a morte. Então, lembrando que Cristo já morreu por mim e por você para tirar o fardo do pecado, ou seja, tirar todas as manifestações do pecado de nossa vida e manifestar a vida eterna, o Espírito Santo. E assim estarmos posicionados por Deus dentro desta vida eterna. Muitas vezes as pessoas pensam, eu creio no profeta de Deus, eu sou batizado em nome do Senhor Jesus. Mas como está a vida no dia a dia? Como está dentro do lar? O relacionamento conjugal?
o relacionamento marital, o relacionamento de pai para com filho, de filho para com pai, esposa com a mãe com filhos, filhos e esposa. A vida cristã, ela começa dentro do lar. Se não há um respeito mútuo, marital, conjugal, familiar, como é que vamos andar em perfeição com o próximo lá fora? Então que Deus nos ajude e nos vivifique para não sermos apanhados, açoitados, derrubados pelas mentiras de Satanás, por pensamentos mentirosos que ele traz, mas então todo pensamento que nos vem deve ser avaliado com a palavra de Deus. Porque se ele não estiver conforme a palavra de Deus, é um espírito sorrateiro e ele nos dará uma rasteira, ele nos dará um tombo. Tudo bem, podemos cair, sim, Deus nos levanta, sim, não podemos permanecer caído na mentira, na lábia, no engano de Satanás, mas sim sermos libertos verdadeiramente e assim termos o auxílio de Deus, a vivificação do Espírito Santo em nossas vidas. Então, meus irmãos, não se esqueça, primeiro, antes de tudo, ame a Deus de todo o teu coração, de toda a tua mente, toda a tua alma, e depois o teu próximo como a ti mesmo. Amar a Deus em primeiro lugar, ter o teu Espírito Santo. Esta é a única segurança que podemos ter. Que assim então o Espírito Santo do Senhor envolva e encha cada coração. Não se iluda por grandes ensinamentos e sabedorias. É bom, é maravilhoso, mas Paulo disse que não é por sabermos todos os mistérios, né? Ele disse que não adianta, ainda que soubesse todos os mistérios e não tiver o amor, de nada se aproveitará. Então, ter grandes sabedorias, grandes conhecimentos, grandes esclarecimentos de mistérios, mas se não é pelo Espírito Santo, se não é pelo Espírito de Deus e não ter o Espírito Santo, isto não resultará em nada. Então, sejamos conscientes, primeiro e todos os dias, buscar o Espírito Santo, ter Deus em nosso coração, vivificando a nossa vida. Deus te abençoe. Aleluia. Louvado seja Deus. Querido Pai Celestial, no nome santo e precioso de nosso Senhor Jesus, nós te exaltamos pela sua grandeza e pela sua humildade. Sendo o Senhor o Todo-Poderoso, o maior que tudo e todos, se manifestou de uma forma tão humilde, tão simples, que os entendidos não puderam compreender. Tu és o mesmo hoje, Pai, que manifesta-se em sua grandeza e sua humildade, a ponto de os sábios deste mundo dizer isto é loucura, isto é tolice, mas o Senhor olha disso e diz, isto é minha vontade, é minha manifestação. Pai, que assim os nossos olhos espirituais nesta manhã seja lavado com aquele colírio que o Senhor disse para comprar do Senhor. Unja os nossos olhos, Pai, espirituais, para que possamos ver a maneira perfeita da sua palavra, sem nenhum embaraço, sem nada ofuscar, Senhor, com aquela clareza de vista. E assim o Senhor abençoe o nosso coração,
com a pureza e a santidade da sua palavra. Limpa o nosso ser, Pai, o nosso coração, dos maus pensamentos, das palavras mal faladas, daquilo que comentamos das pessoas e sem necessidade alguma. Ajuda-nos a frear a nossa língua, a falar o que é correto, o que é santo, glorificar o seu nome e te exaltar. Pai, junto com meus irmãos neste momento, nós rogamos a sua misericórdia sobre cada um de nós, porque sabemos que sem o seu Espírito Santo, Pai, nós estamos completamente perdidos. E nós desejamos o Senhor, desejamos passar a eternidade com o Senhor, viver na sua presença. E enquanto caminhamos nesta terra, sela o nosso coração, Senhor. Derrama teu Espírito Santo, sela-nos por dentro, por fora, guarda-nos de toda a maldade e livra o nosso coração de toda a maldade. Mas sim sempre cheios da tua presença, te exaltando, te glorificando. Abençoe a cada irmão, a cada irmã, cada lar, cada família, a sua igreja, o seu corpo nesta terra, Pai, para que venhamos ser cheios da sua plenitude, guiados pelo teu Espírito Santo. Pedimos-te estas bênçãos, no nome santo e precioso de nosso Senhor Jesus Cristo, para a tua honra e tua glória. Amém, Senhor. Amém. Aleluia. Louvado seja Deus. Muito bem, meus irmãos, muito obrigado pela vossa companhia, né? Deus te abençoe. Muito obrigado no nome do Senhor Jesus. Amanhã cedo, se Deus quiser, a nossa live matinal e à tarde, né? Também teremos aí a nossa live, se Deus quiser, né? Então, o meu abraço e a saudação cristã a todos os irmãos. O bom dia, pastor Paulo Sérgio, Deus abençoe. Irmã Verônica, bom dia, Deus abençoe. Irmão Osvaldo Alves, irmã Doralina, bom dia, Deus abençoe. Irmão Evaldo Messias, bom dia, Evaldo, Deus abençoe. Grande abraço, Deus abençoe o seu lar, toda a família. Irmã Vilanir, bom dia, Deus abençoe. Irmã Tatinha Moraes, bom dia, Deus abençoe. Pastor Rogério e irmã Rosimeire, bom dia, Deus abençoe. Irmã Maria Perpétua, bom dia, Deus abençoe. Irmão Elias Estanque, bom dia, Deus abençoe. Irmã Eloy Nunes, Deus abençoe. Irmão Eliseu, irmão Artemis, agora eu lembrei, né, irmão Eliseu? Deus abençoe, irmão Artemis, irmã Marli, irmão Eliseu e irmã Fátima, né? Deus abençoe, no nome do Senhor Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmã Marcele Ferreira, bom dia, Deus abençoe. Irmão Gregory e irmã Valéria, bom dia, Deus abençoe. Irmã Claudineia Silva, bom dia, Deus abençoe. Irmã Aparecida Morales, bom dia, Deus abençoe. Irmã Maria Ruth, bom dia, irmã Maria Ruth, Deus abençoe. Um grande beijo, minha mamãezinha, Deus te abençoe sempre, né? Aleluia. Louvado seja Deus. Irmão Paulo César, Deus abençoe, bom dia,
no nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, meus irmãos, um bom dia naquela doce, santa e gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia, povo de Deus. Onde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz, põe-me ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Acho prazer em te seguir, descanso em paz me faz sentir. Você é a mim o teu querer, gozo me traz de obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Sigo sem medo, meu Senhor, que me encheu do seu amor. Sentindo perto a sua mão, posso cantar na escuridão. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Para seu reino me conduz, pelo jardim e pela cruz. Ficou morto, velho eu, lá meu espírito reviveu. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos,